Inclusive, essa questão da monocultura, da soja, a gente vai conversar desse tema com a Cláudia Cruz, que é membro da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Amapá. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda à Central da Esperança. Como vocês têm atuado nessa realidade, nesse contexto? Boa tarde, boa tarde. Bem, o trabalho é feito em conjunto, né? O serviço pastoral ele é sempre feito em conjunto, a gente chama de pastoral de conjunto. Então, o serviço que a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, faz, e acompanhada pelas outras pastorais, como é o caso da Comissão de Justiça e Paz, do qual eu faço parte, a gente faz esse trabalho de acompanhamento. O Amapá, nos últimos anos, ele tem tido assim, um boom muito grande em relação à produção da soja, e é exatamente isso que vocês comentavam agora há pouco. Só que junto com a produção da soja, que obviamente, economicamente, é viável para o Estado, é interessante para o Estado do ponto de vista econômico, porém, do ponto de vista micro, das pequenas comunidades de subsistência, não é favorável ainda nesse sentido. Porque eles se veem prejudicados, eles ainda não têm, muitas comunidades ainda veem as suas terras serem invadidas, né? E aí existe toda uma questão burocrática, jurídica de concessão de terras, porque existe ali os grandes latifundiários, que a gente sabe, a gente não pode ignorar essa realidade do Amapá, existem os grandes latifundiários e que se apropriam dessas terras de formas escusas, porém, que acaba prejudicando as pequenas comunidades, o pequeno agricultor, aquele que planta para sobreviver, aquele que vive da cultura mesmo, da agricultura de subsistência para sua comunidade. E aí vem todas as questões de envenenamento da plantação, a posse da área da terra deles, são comunidades quilombolas, muitas vezes, comunidades dos interiores do Amapá e que tem todo um histórico, uma tradição familiar, que vivem ali daquela terra única e exclusivamente, diferente do grande agricultor, né, que tem todo esse trabalho de exportação e tudo mais, tem todo um trabalho mecânico e que, com o discurso de que gera uma produtividade, que gera emprego, tem alguns parênteses aí, existem algumas lacunas que precisam ser bem evidenciadas. Até porque, quando se trata da produção da soja, a gente sabe que o trabalho, em maior parte, ele é um trabalho automático. A mão humana não alcança muito ali aquele trabalho, aquela produção, aquele discurso da produção de emprego, ela fica meio comprometida. Cláudia, e aproveitando que você está falando da questão da terra, um outro problema sério que a gente vê, principalmente no norte, é em relação às terras indígenas. Aí o problema maior é em relação ao garimpo de terras que já são demarcadas e grileiros que entram, né, garimpeiros que entram na terra para poder fazer a extração de minérios dessas terras indígenas. É esse o problema maior em relação ao povo indígena? Esse é o problema que nós podemos dizer é um dos nossos problemas atuais. O estado do Amapá é um estado, né, que a gente sabe que ele tem a sua totalidade de terras indígenas demarcadas. É o único estado do Brasil que tem as suas terras indígenas demarcadas de ponta a ponta. Porém, essa problemática da invasão das terras pelos garimpeiros, elas vem acontecendo nos últimos anos de uma forma muito mais recorrente do que sempre aconteceu. Então, isso gera conflitos, isso gera morte e a gente percebe que ainda o governo federal não se manifestou ainda com ações práticas de políticas públicas para exatamente fazer esse acompanhamento. O Exército faz a vistoria junto com as instituições de combate, de preservação do meio ambiente, junto com o INCRA aqui no estado do Amapá, o IMAP, né? Mas ainda é um problema que a gente sente que está crescendo. Cada vez mais as notícias são mais evidentes para a gente, cada vez mais as notícias chegam para a gente dessas invasões e em relação a isso tem todo esse contexto da violência, a violência indígena, a invasão, a transmissão de doença, que é algo assim que para a gente é muito aflitivo viver essa constante preocupação com os povos indígenas, né?
Agora, Cláudia, uma outra questão para a gente poder encerrar aqui, né? Você já passou toda essa realidade, as dificuldades de vocês e cada vez mais é um novo desafio que vocês precisam enfrentar e tem também toda a realidade aí do Estado. Como que é importante também a gente falar de formação de vocações de leigos para que possam atuar e ajudar a igreja nessas missões, uma vez que tem esse problema seríssimo de ausência do poder público e também dessas questões da terra e outras questões sociais que acabam atingindo todo o Estado? A sua colocação é perfeita. É perfeita porque é uma necessidade real da igreja hoje em dia, a igreja entender que o compromisso social faz parte da atuação do leigo e da leiga. Né? A própria doutrina social da igreja ela nos chama muita atenção para isso. Não existe a oração se você não traz a realidade da vida comunitária para dentro da sua ação como leigo. Então, nós temos hoje na Diocese, nós temos os grupos de formações, nós temos a nossa Escola de Fé e Cidadania, que é em âmbito nacional, mas que aqui no estado nós promovemos os cursos anualmente, geralmente em 3 etapas, e esse curso ele faz exatamente isso, essa formação para a identificação do leigo com a ação social, para a identificação, para a formação de que a fé sempre vem acompanhada da vida, e a vida vem junto com esses problemas sociais. Então, a ideia é essa, é a gente preparar leigos conscientes, é a igreja trazer leigos conscientes que entendam do seu papel social. Ele está atuante dentro da sua pastoral, mas ele está vinculado diretamente com as questões sociais, e ele pode ser um agente promotor dentro da sua comunidade, dentro do seu espaço de atuação profissional, da sua vida social, da sua vida comunitária. Esse é o nosso grande meta, dentro dos trabalhos das pastorais sociais desenvolvidas na Diocese do Amapá. Fazer esse entendimento da fé e da vida. Cláudia, a gente quer agradecer a sua gentileza, né, de poder entrar conosco aqui por Skype, na Central da Esperança, trazendo um pouquinho dessa realidade aí, né, da capital de Macapá, mas também de todo o estado do Amapá e também desse importante trabalho, né, social da igreja. Muito obrigada. Eu que agradeço e um grande abraço.